Pronto. Vou fazer uma chamada lá para o pessoal entrar, que eu não acredito que tem muitos que talvez não vão conseguir, não estão na frente do PC agora, mas tudo bem. Pessoal, como é que foi o dia de vocês? Primeiro de tudo, tá? Essa aula aqui vai ser. Vocês podem tirar as dúvidas, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tá? Porque às vezes a gente fala muita fala técnica e às vezes, né, fica sem entender. Então, podem perguntar, certo? Eu só vou pedir para quem está com o microfone aberto, fechar o microfone e dar interferência aqui para mim. Aí só abre o microfone para perguntar, daí se tiver alguma dúvida. Certo? Vamos lá. Pessoal, hoje o dólar pegou uma direção aí, tanto o dólar quanto o índice, tá? Ambos pegaram uma direção e foram bem coerentes, tá? Eles trabalharam no mesmo sentido que a ferramenta, certo? O que acontece? Quando o mercado ele se alinha, ele vai acionar a compra confirmada ou venda confirmada. Essas três barras que tem aqui, elas da azul, tá? Ela vai se alinhar para um lado só, de acordo com a parte da agressão, e isso vai fazer com que você enxergue o preço rompendo as regiões e trabalhando aí em favor do mercado, certo? Então, o que eu vou explicar primeiro de tudo, assim, ponto por ponto, tá, dela, para vocês entenderem primeiro a ferramenta, certo? Primeiro ponto de tudo, tá? A gente tem aqui no meio o DXY, certo? Que é o índice do dólar. A gente tem o FRP 0 e o FRP 1, tá? DXY, ele é o índice do dólar. Tá? Então, ele é muito importante para nós ver se ele está puxando positivo, se ele está puxando negativo, para nós poder ver a correlação do preço junto. Então, é interessante quando o preço anda junto com o DXY. Muitas vezes vai acontecer do preço estar subindo e o DXY negativo e só lá, né, quando o DXY ficar positivo que vai andar tudo parelhinho. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. O FRP0, por que eu trago ele? O FRP0, ele dá liquidez para o ativo logo na abertura. Ele sai em torno de 9,10 por aí. Ele é a taxa do cupom fiscal cambial, tá? Então, ele dá liquidez para o dólar. Ele seria, vamos dizer assim, que a mãe dos juros, certo? Então, ele dá essa liquidez para o ativo nas primeiras horas do dia. Então, por volta das 9h10, por ali, ele sai. Quando ele sai acima de 10% negativo, aqui, acima de 10% negativo, ele vai puxar o dólar mais na venda, certo? Ah, mas o dólar vai subir. Não interessa, o dólar pode subir e, de repente, ele liquidar e vender. Então, ele vai dar mais liquidez, ele dá liquidez na venda. Só que a gente não pode ficar com viés, tá, pessoal? Ele tá, tipo assim, ele tá negativo e o preço tá subindo. Não, aí não pode ter esse viés. E ele é uma variação da taxa fiscal, então, que ele puxa o dólar. O FRP1, vocês podem ver que durante o dia todo ele tá zerado. Ele só abre no final do dia, porque ele faz o quê? O fechamento do mercado.
Então, quando ele fecha acima de 20% negativo, ele está me dizendo que o mercado vai ter liquidez no leilão já, na abertura. Então, nos primeiros segundos de mercado ali, o preço tende a andar na venda aí para dar liquidez. Então, ele dá liquidez. Ah, mas e quando ele está positivo? Hoje o dólar subiu e ele não mexeu, tá? Ele continua ali. Vai ter vezes que ele vai estar extremamente positivo e o preço vai estar lá em cima e depois ele vem caindo no decorrer do mês. Tá? Ele faz a curva dos juros, certo, pessoal? Os juros. Nós temos o DI FUT e todos os outros DIs. Eu trago até o 35, não trouxe mais por espaço, não fica muito cheio aqui. O que eu analiso? Quanto mais longe for os DIs, pessoal, o DI, vamos supor, 27, 30, 31, 35, os DIs mais longos, eles puxam no preço. Às vezes, hoje de manhã, tá? Os DIs longos aqui, os de baixo, estavam negativo e os de cima tudo positivo. Aí eu até comentei com vocês, ó, tem uma arbitragem nos juros. Por quê? Porque o mercado quer subir, os juros querem subir, o DI FUT principalmente quer subir, só que os longos estão negativos. E muitas vezes o mercado vai ser puxado pelos mais longos. Mas eu relativamente, eu olho muito o DI FUT. O DI FUT, ele ele puxa todos os DIs junto. Então, se ele está, os juros, acima de, vamos botar ali em torno de 0,6%, 0,7%, tá? Que aqui é em percentual, ele já se considera estressado. Quando ele vai a 1%, é juros estressado. Então, nós temos aquela velha história, juros mandam no mundo. Se os juros estão a 1% em alta, mercado e estrangeiros injetando dinheiro no Brasil aí, injetando dinheiro interno, agressão de compra, você vai pensar em vender dólar? Não, você vai pensar em comprar dólar. Ah, mas ele bateu num topo, agora ele vai descer. Beleza. Ele vai fazer uma reversão. Mas aí é que tem um entendimento. A reversão do preço não significa que ele subiu 110 pontos, ele vai descer os 110 hoje. Não, ele pode descer 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, mas não significa que ele vai descer todo o movimento. É diferente do índice. O índice, ele sobe 2.000 pontos e cai 3, certo? O índice, o presidente falou A, ele sobe, o ministro da Economia falou B, ele desce. Então, assim, é diferente, são ativos diferentes. O dólar não. O dólar, ele sobe, mas quando ele vai fazer uma correção, ele faz um leve pullback ali, ó. Vamos dizer assim, um pullback numa região que a gente sabe que ele vai segurar. Se ele trabalhar abaixo daquela região, aí a gente pode considerar que ele está querendo virar uma reversão. Virar mesmo, virar o mercado. Caso contrário, você está fazendo uma leve correção para fazer um pullback para pegar impulso para continuar subindo, certo? Então, os DIs, ele vai puxar o preço junto, tá? Quando eu digo para vocês assim, ó, a DI tá trabalhando acima de uma região, é que eu estou analisando o gráfico dos juros junto, tá? Mas aqui, vocês estão vendo o percentual deles. Então, quando eu digo assim, ó, o DI está trabalhando numa região X. Se ele trabalhar acima, vai puxar o mercado junto. Porque eu estou vendo o gráfico junto aqui. E aí eu consigo identificar se o DI FUT está com força para continuar subindo no gráfico e ele tem chão para subir, significa o quê? Que o dólar também tem chão para andar. Até que um deles vai bater numa região de exaustão, que foi o que aconteceu hoje no DI FUT. Ele bateu numa região de exaustão e ele já está batendo já lá embaixo na abertura de hoje. O DI FUT já está lá embaixo na abertura de hoje.
DI FUT desceu, tá? Interessante que ele desceu tudo que ele subiu. Ele desceu. Só que o dólar não. O dólar não desceu. O dólar só fez um leve pullback, vamos dizer assim, um pullback grande ali, e continuou. Entendeu? E enquanto o DI fez toda a curva. O DI simplesmente fez uma curva e desceu. O DI está lá na abertura do mercado. Quando abriu o mercado às 9 horas, o DI está lá. Já abriu, ele abriu ali e ele subiu, voltou. E se eu fosse olhar pela curva de juros, pelo juros virou, nossa, vender dólar, porque dólar vai voltar lá embaixo. Ele voltou aí pouquinho pontos. Vamos ver quantos pontos ele voltou aí. Não. Tô com a mãozinha aqui, não consigo. Peraí, deixa eu ver quantos pontos ele voltou. Tô com tanta tela aqui que eu me atrapalho tudo. 36 pontos. Foi o que o dólar voltou aí. 36 pontos. Essa foi a correção para quem subiu 110 pontos no dia de hoje. O mercado subiu 110 pontos de mínima máxima e ele só corrigiu 30 pontos. E continuou subindo. Então, assim, ó, se for ver relativamente à curva de juros, o mercado era para ter revertido e o mercado não reverteu. Tá? Então, assim, ó, a ferramenta ela traz essas informações. Vocês viram que os juros ainda estão positivos. O mercado ainda está comprador, certo? Aí nós temos os gringos e os CPFs. Mas quem é quem? Pessoal, os gringos são as barras azul. Os CPF são as barras verde, tanto no dólar quanto no índice. Do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Então, se eles estão desse lado aqui, do lado direito, eles estão comprando. Se eles estão do lado esquerdo, eles estão vendendo. Aí vocês vão ver que tem um sinalzinho de menos ali, ó. Tá? Esse lado aqui, ó, aqui também, ó, no índice, ó. O dólar tá os estrangeiros comprando, tá no lado positivo. O índice, os gringos estão aonde? Vendendo. Estão do lado onde tem o sinalzinho de menos. E os CPFs no índice estão comprando e os CPFs no dólar estão vendendo, certo? Sim, os gringos, o que acontece assim, ó? Raramente eu vou olhar para CPF, tá? CPF é a sardinhada toda. CPF somos nós, relacionados assim, tá? São as corretoras fazem a separação entre os gringos e o CPF, então o CPF somos nós, certo? O que acontece aqui, ó? Vai ter vezes que os CPFs vão estar com as barrinhas bem curtinhas. Ontem foi um exemplo, que vocês viram que aqui tinha compra confirmada, estrangeiros comprando, não tiraram a mão da compra aqui, agressão negativa e a barra dos estrangeiros estava bem pequenininha. O que acontecia? O mercado paralisado. Os CPFs eles não estavam dando liquidez. Aí você consegue ver que quando os CPFs não estão dando liquidez e os estrangeiros estão sobrecomprados e os CPFs não dão liquidez, você consegue ver o quê? Que os estrangeiros precisam de liquidez para poder movimentar o mercado. Só que se não tem muita ordem de CPF posicionado nas corretoras, a curto grosso modo, dessa forma explicando, o que acontece? O mercado não se movimenta. Então, como é que o mercado vai se movimentar? Ele precisa enxugar o máximo possível de stop, tá? E como é que ele faz isso? Ele pega, quando os CPFs estão posicionados numa compra ou numa venda, certo? Aí sim o mercado ele pega essa liquidez. E ontem não tinha essa liquidez no mercado. Não tinha. O mercado estava, os estrangeiros extremamente sobrecomprados e o mercado sem liquidez, nem para subir, nem para cair. Mesmo que teve a notícia, ele trabalhou meia dúzia de pontos ali e estabilizou. Entendeu? Então, assim, ó, ele ficou o dia inteiro pegando stop ali para cima e para baixo e não saía do chão.
Então, assim, e os CPFs estavam praticamente sem posição. Então, isso é falta de liquidez no mercado. Aí os caras estão todos eles posicionados, mas eles não têm como se movimentar, entende? Então, o mercado fica, vamos supor assim, numa range. O preço fica trabalhando numa range de lado. Tá? Pode-se dizer também que é uma... Outro ponto aí, pegando o gancho aí do Richard, eu acabei de mandar para vocês aí, gente, um dado que é público, certo? Isso deve estar lá no site da B3. Assim, como o Richard perguntou aí, é melhor acompanhar os gringos? Na verdade, tem que acompanhar gringo e CPF, certo? Porque um dá liquidez para o outro. Então, eles precisam um do outro. Eles só não podem estar do mesmo lado. Porque aí o mercado não anda, porque ninguém está dando liquidez para ninguém. Aí, essas duas imagens que eu mandei para vocês lá no grupo, lá, vocês podem dar uma olhada. Você vê lá, ó, futuro de taxas cambiais reais do dólar comercial, certo? Esse daí é o dólar cheio, tá? Esse é o dólar cheio, futuro da taxa de câmbio de reais por dólar comercial. Isso daqui é o dólar cheio que a gente conhece. Se você clicar nessa imagem, você está vendo o seguinte, ó. No dólar cheio, no cheio, 56%, 56%, sim, vai ficar gravado, viu, pessoal? 56% das pessoas que operam são não residentes, são os gringos. 26% são instituições financeiras, certo? Banco, corretor e tudo mais. E 3% pessoa física, isso no dólar cheio. Quando você vai para o mini, que é na taxa de câmbio reais, o dólar comercial, que é o mini, você vê algo interessante. 50% é gringo, é estrangeiro, e 30% é pessoa física, e 3% instituições financeiras, certo? Então, quem dá liquidez para quem aí no mini? Quem dá liquidez para quem é os CPF que dão liquidez para, o, para os gringos, entende assim? Então, assim, essa arbitragem, ela é interessante entender porque a ferramenta aqui, a OpenQuant, ela consegue nos entregar a posição de cada um deles, dos gringos e dos CPFs. Por quê? Na base, gente, na base, quem movimenta o mercado são essas duas pessoas, certo? Porque o mini tem muita força, porque tem muita gente operando no mercado brasileiro, muita gente. E o gringo sabe disso. Então, se você vê o gringo numa ponta e o CPF na mesma ponta, o mercado trava, certo? É uma arbitragem ali tremenda. Agora, tem um detalhe. Se você vê aqui, tem o WDO e o DOL, né, Kelly? O WDO, ele é o mínimo. E o DOL é o cheio. E lá embaixo tem a soma dos dois, certo? Então, o que acontece? Toda vez que o gringo estiver em uma grande posição, ele vai tentar puxar. Porém, o CPF tem que dar liquidez, gente, porque se não der liquidez, não tem como. Tá? Então, está dizendo que os gringos vêm e tomam dinheiro do CPF, isso mesmo, entendeu? Literalmente é isso, né, Kelly? Exatamente. Porque alguém, pessoal, vai ter que perder para outra pessoa ganhar. E mercado exatamente assim. Vamos dizer assim, perder para alguém ganhar, talvez é meio grosseiro, tá? Mas é dessa forma mesmo que eles verem. Só que daí o que acontece? Se tem alguém comprando, é porque tem alguém vendendo. E se tem alguém vendendo, vai ter alguém comprando. Então, é dessa forma que o mercado ele reage, tá? A agressão, pessoal, é muito importante quando ela atinge acima de 3, 4, ela já está começando a formar uma micro tendência. Quando ela estoura os 5, 6, 7, 8, o mercado virou tendência.
Hoje foi a 14, 15, a 16% de agressão positiva. O mercado simplesmente estourou. Aí o que acontece? Chegou aí 2 bi de venda, uma agressão de quase 15% positiva. Os juros estavam a mais de 1% positivo. Não tinha como vender dólar. Ah, mas eu tô vendo um exemplo. Ah, mas bateu na região lá, vou fazer uma venda. Pode ser que faça. Só que a probabilidade de dar um stop é maior. A não ser que você entra para pegar um scalp de 2 pontos, 3 pontos. Que nem eu falei para vocês, pegar uma venda na reversão num mercado tendencioso é realmente se entrar para pegar de 3 a 5 pontos. E cuidando ali, porque em qualquer momento, qualquer regiãozinha que ele bater, pode ser um boom para ele voltar para cima. E hoje, com toda essa curva de juros virada para baixo, o mercado poderia ter virado pelo menos a metade toda do movimento para baixo. E o mercado não virou, porque a força compradora era muito grande. Então, a gente consegue identificar exatamente. Ontem foi um exemplo, que ontem houve uma arbitragem, segurar o preço. De que forma essa arbitragem também? Quando o mercado está com agressão negativa, mercado descendo e os estrangeiros comprando no mini e no cheio. Ah, mas o dólar está descendo. Beleza. Os juros ontem também estavam positivo. Depois viraram negativo. Enfim. E agora, gente, o mercado, ele precisa... Só um minutinho. Meu marido chega em casa, esse horário, os cachorrinhos ficam doidinhos. Então, pessoal, o mercado, ele precisa pegar liquidez, tá? Então, se não tem liquidez para os estrangeiros comprarem, eles estavam todos posicionados na compra. Se não tem liquidez para eles comprarem, o que eles vão fazer? Eles vão estacionar o preço. E os CPFs não estão vendendo para os estrangeiros, entendeu? Poderem pegar o stop deles. Então, o que precisa? Precisa, sim, os estrangeiros pegarem, vamos supor, filtrar aquela venda dos CPFs para poder subir para cima. E ontem não aconteceu isso, então o preço ficou estacionado. Certo? Aí nós temos aqui... Oi. Não, continua aí que eu me pegar outro ponto. Pode continuar aí que eu já faço o comentário da questão por que os juros ficam positivos, bolsa cai, porque o dólar sobe. Mas pode continuar. Então, pessoal, nós temos aqui, nesse canto esquerdo, nós temos regiões. Vamos supor que esse gráfico não esteja aqui, tá? Ou não esteja com essas regiões. Aconteça que esse gráfico, um exemplo, esteja só os cálculos aqui, tá? Sem essas regiões aqui, sem o gráfico mostrando. Ah, Kelly, posso operar só por esses cálculos aqui do lado? Sim, porque essas regiões que eu trouxe aqui para marcar, para mostrar onde é região de compra, onde é região de venda, onde é uma região de alvo, de pullback, praticamente, pessoal, é essas regiões aqui do lado. Tá? Vai dar diferença, às vezes, de 2, 3 pontos, de uma região para outra? Sim, pode dar diferença. Mas, em curto, grosso modo, é essas regiões. Então, nós temos o quê? A abertura do preço, aonde o mercado tende a abrir, tá? Preço justo. O que é o justo? O preço justo, pessoal, ele é o que o mercado deveria de valer naquele determinado momento. Então, aquele ali seria o preço justo para aquele determinado momento, tá? É o justo do dólar. Isso é muito usado em tesouraria de banco. Essa máxima e essa mínima, ela faz parte desse preço justo. Então, é a máxima e a mínima do justo.
Então, quem opera a precificação do ativo, que vamos levar para a parte técnica, que seria os bancos, eles operam exatamente isso aqui, ó. A abertura, justo, máxima e mínima, certo? Que seria o quê? A precificação do ativo. Ah, primeira máxima, segunda máxima, terceira máxima. Se o preço estourou o justo, trabalhou acima do justo, trabalhou acima da abertura, o mercado tende a buscar as primeiras máximas acima, certo? Ah, trabalhou abaixo da abertura, abaixo do preço justo, ele vai buscar as primeiras mínimas do preço justo. Então, isso aqui faz parte da precificação, tá? Cálculo de tesouraria interna, certo? Aí nós temos MP, quando eu estou sempre falando, está próximo de uma MP. Muitas vezes, o que é isso? MP, pessoal, é montagem de posição ou montagem de players. É regiões que eu ensino o pessoal a marcar na mentoria e também trago para a Quant, que são regiões onde é marcado a longo prazo aquelas regiões onde tem os players posicionados num position trade ou num swing trade, entende? Então, assim, é onde eles se posicionam num position trade, dormem posicionados, tá? É nas montagens de posição. Parada, já o próprio nome diz, tá? Para quem quer pegar um trade, vamos supor assim, mais da onde para onde o dólar vai. Por um exemplo, o dólar saiu da abertura do preço justo. Tem de parar numa parada aqui. A parada está no 4,953. Beleza. O dólar parou lá. Para ele continuar e ir para a próxima parada, ele vai ter que trabalhar acima. Então, ele é praticamente a mesma coisa que as máximas e mínimas da precificação. Porém, são duas formas de calcular diferente, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Macro 1. A macro 1, pessoal, a macro 1 e a macro 2, tá? São duas macros. Essas duas macros eu também ensino em mentoria. Essas duas macro, ela é olhar o mercado a longo prazo. Ou seja, quando eu olho para macro 1 e macro 2, eu não estou olhando o mercado para um dia, para uma semana, para 60 minutos. Não, eu estou olhando o mercado desde 2003, para anos. Então, quando a gente fala em macro é série histórica do ativo, é a série histórica dele. Então, são regiões históricas. Mas qual é a importância? Gente, a importância é que quem está posicionado nelas é quem faz swing trade, quem compra dólar para vender daqui a 2, 3 anos. Para quem está vendido para encerrar a operação daqui a meio ano. Tem gente vendido no dólar desde da máxima histórica lá do ativo, para levar o preço até R$4 e pouco. Então, assim, são regiões em macro. Então, quando o mercado, o preço está batendo numa macro, que eu estou falando, pessoal, o preço vai bater numa macro. Vocês olhem aqui, que ela vai piscar vermelho. Ela vai estar piscando vermelho, porque vai estar batendo próximo de uma macro, certo? Trava. O que é a trava do dólar? A trava do dólar, pessoal, nada mais é do que o próprio nome diz, trava mesmo. Ele é onde o preço tende a travar. O preço demora para chegar nela, mas quando o preço chega nela, vocês podem cuidar que se o preço chegar numa trava, ele vai dar uma travadinha, ele vai fazer um pullback. Para romper uma trava, ele vai precisar de uma barra de força, porque ele realmente trava o preço, tá? Ele é um cálculo puxado também desde 2003, então é um cálculo aí também feito em cima da série histórica, e ele é renovado todos os dias. Macro 1, macro 2 e montagem de posição já não é renovado todo dia, tá, pessoal? Vocês vão ver que eles vão repetir por várias vezes aqui as mesmas regiões, que elas são regiões, vamos dizer, fixas. Eu sempre alerto meus alunos e eles já sabem quando precisar mudar
A trava não. A trava ela muda todo dia. Parada ela muda todo dia. Mínimas, máximas ela muda todo dia. Preço justo muda todo dia. Reversão. A reversão ela é praticamente a mesma coisa de que o ponto de parada, tá? São cálculos muito parecidos, porém ranges diferentes, tá? Com ranges diferenciados. A cor aqui, pessoal, quando fica azul assim, é que o preço já está trabalhando bem distante, ó. Então, ele está trabalhando bem distante, está trabalhando acima já dessas regiões. E quando ele está trabalhando abaixo delas, ele vai ficar esse laranjinha. Quando ele fica esse amarelinho aqui, ó, e logo ele aciona o vermelho, é porque o preço está chegando perto dessa região. Então, quando o preço está chegando perto, ele vai ficar amarelinho. Aí, quando ele pintou de vermelho, opa, tá aí meio ponto, com 1 ponto, 2 pontos, ele já começa a pintar de vermelho. Aí, aqui a pontuação, ó, que tem de distância do preço, tá? É a pontuação que falta para chegar no preço. Região de liquidez, tá, pessoal? Isso aqui eu trabalho muito na abertura do mercado, correlacionado ao mercado lá fora, tá? Então, quando eu analiso o mercado lá de fora, eu trago a correlação de máximas, mínimas que o mercado fez lá fora. Então, por que eu chamo de liquidez? Porque é onde o preço vai buscar liquidez na primeira hora do dia, certo? O mercado tem que cruzar por lá. Ele tem que ele tem que tocar uma máxima ou uma mínima dessa liquidez. E essa aqui é onde o preço estaria trabalhando atualmente lá fora. Tá? Então, e essas aqui são as regiões de máxima e mínima que o mercado tende a fazer. Isso aqui eu trabalho muito na abertura, tá? Então, eu gosto de trabalhar essa região aqui sempre na abertura. Scalp, pessoal, scalp é essa liquidez flutuante. Tá? Isso aqui é um cálculo em cima dessa liquidez aqui, ó, que a gente chama de scalp, que seria a liquidez flutuante aí. Para quem opera scalp, que pegar pouquinhos pontos, essa aqui são a máxima e a mínima dessa flutuante, certo? No índice, ele tem todos esses cálculos aqui também, abertura, máxima, mínima. A máxima e a mínima do índice, como a gente não tem preço justo do índice, tá? Porque o Banco Central não tem cálculo de preço justo para índice, quem inventar o preço justo do índice é porque inventou e colocou o nome. Mas interno, o Banco Central não tem cálculo de preço justo para índice, tá? Tem as máximas e as mínimas dele, que é em cima do cálculo de abertura, tá? Do índice. Parada do índice. Montagem. Aqui interessante, pessoal, para quem opera índice, tá? Montagem de posição ou montagem de players, macro 1, macro 2, são regiões excelentes que o índice assim, ó, trabalha direitinho, tá? Trava do índice e a reversão do índice, certo? As regiões que eu trago todos os dias aqui, tá, pessoal? Essas regiões aqui, eu chamo ela de Fibo Mágico e eu ensino É interessante, Kelly, destacar que os dois ativos têm cálculos parecidos de projeção, porém, cada ativo tem a sua particularidade, certo? A sua particularidade. Então, assim, a operação aqui, a ferramenta, ela apresenta já o cálculo final de tudo, entende, gente? O cálculo final de tudo, certo? O índice ele tem uma particularidade, por quê, gente? Ele tem essa particularidade que você não vai ver lá a liquidez, vai ver a questão do cálculo de scalp, por que ele não tem isso? É porque o índice ele é próprio, é algo nosso aqui do Brasil. Alan, você já falou que ele é muito correlacionado com o SP500. Sim, ele tem uma certa correlação, certo? Mas ele não é um ativo global, como é o dólar, certo? Não é um ativo global igual o dólar, certo?
Então, assim, esse é um cuidado, esse é um cuidado que precisamos ter, certo? Precisamos ter esse cuidado aí, tá bom? Porque às vezes a gente olha e fala assim, pô, mas cadê a liquidez do scalp? Você perguntou agora há pouco aí, qual é o tamanho do scalp? Gente, o scalp no índice é 100 pontos, tá? Mas lembre-se, se você vai pegar um scalp no índice, ah, você tem que ter um stop de 100 pontos. Porque se você colocar, querer buscar 100 pontos e botar 300 pontos de stop, alguma coisa está errada. Você nunca vai conseguir fechar no positivo, entendeu? Então você tem que ter esse ponto aí bem marcante. Gente, como nosso tempo aqui está bem avançado já, a proposta era 30 minutos de aula, nós estamos aí já passando 5 minutos, eu quero só fechar um pequeno detalhe aqui com vocês para a gente poder deixar um pouquinho de tempo aí para perguntas, tá? Gente, por que o juros sobe, bolsa cai, dólar sobe, né? Como eu falei hoje pela manhã, juros tem a ver com o preço do dinheiro. Quanto mais alto está o juro, mais valoroso está o dinheiro. Então, ele puxa isso, como a Kelly falou no início, a curva de juros, né? Se ela está para cima, o preço do dinheiro, dólar, vai subir. E o índice cai, porque fica muito mais caro pegar dinheiro emprestado para as empresas se refinanciarem, porque elas só conseguem se financiar por IPO apenas uma vez. Né? Quando abre o IPO, depois ela precisa fazer empréstimos bancários. E quando ela faz empréstimo bancário, ela precisa pagar a taxa de juros ali colocada, a taxa de juros do dia, e eles fazem uma projeção. Tá? Então, é bem delicado isso. Por isso, toda vez acontece isso. E outro ponto também, gente, vou dar aqui só uma pincelada para você, a questão de juros, é um assunto extenso, certo? Muito extenso, certo? O que acontece muito? Uma das operações de trava, tá? Que é muito feito aí por muito gringo, por muito exportador, por muitas grandes empresas, certo? Porque eles fazem isso. Se eles querem comprar um produto que ele é, é cotado em dólar, ele faz as operações, certo? Para poder travar o dólar, para eles poderem naquele dia comprar o dólar mais barato. Ou se eles querem receber um valor em dólar, certo? Eles travam o dólar um pouco mais alto, para quando eles receberem esse valor em dólar, eles possam ali transformar em mais reais possíveis. Então, o que eles fazem? Geralmente, eles, para tentar buscar uma liquidez final, eles compram juros, certo? Compram juros e vendem índice, certo? Vendem índice. Porque eles travam, certo? E para eles não ter perca, entende? Por exemplo, a operação principal deles é dólar, mas eles vêm, montam uma posição no juros e uma posição no índice. Porque a partir do momento que aquela operação dele começa a ficar negativa, uma das outras operações de trava dele, ela vai estar positiva. Então ele começa a liquidar a posição negativa dele, certo? Vai liquidando, porque as travas que ele colocou estão lucrativas, então ele finaliza toda a posição depois que está negativa, para poder acompanhar todo o fluxo aonde está a posição dele ali extremamente positiva. É por isso que a gente vê muita arbitragem entre juros, entre dólar, entre índices, porque existe os grandes players, certo? Que fazem a trava. Hoje em dia no Brasil, quem faz muita trava de dólar, gente, é a galera do agro, certo? É a galera do agro, principalmente quando eles vão fazer uma exportação. Eles querem, certo? Eles querem que o dólar esteja um pouco mais alto, porque eles sabem que eles vão, a soja, o milho, tudo é cotado em dólar. Então, eles buscam um fundo de investimento, certo? Ou uma própria corretora e falam, olha, tal dia a gente vai receber X e a gente quer que o dólar esteja em X. Cara, eles vão fazer essa arbitragem para o dólar chegar no ponto que o cliente quer, certo? Darlan, isso é manipulação de mercado. Não, isso é volume de mercado. É diferente. Porque isso acontece no exato momento que ele fecha ali uma Petax. A Petax é onde esses grandes players tentam negociar.
porque é a Petax que é o preço que eles vão trocar o dólar por real. Então, por isso que a gente vê muita arbitragem no começo do dia ali para a primeira Petax, ou muita arbitragem para a última Petax, que é a Petax do dia, que eles vão fechar uma negociação em dólar. Por isso que é muito importante entender juros, juntamente com porque o dólar é atrelado ao dólar, atrelado ao índice, porque os juros, na prática, ele manda. E quem está, os grandes, lógico, né, eles estão nas três operações, no dólar, no juro e no índice, porque em alguma ponta eles precisam ganhar para poder liquidar a ponta perdedora e no final das contas eles saírem com liquidez, em outras palavras, com dinheiro no bolso, certo? Pode fazer pergunta? Sim, quem tem pergunta pode perguntar. Então, uma dúvida que eu quero tirar sobre a arbitragem é, vou dar um exemplo aqui, os estrangeiros, os gringos estão comprados, os CPFs vendidos, os DIs estão com a curva para cima, estão altos, mas o mercado está lateralizado e até mesmo baixando, só que nas barrinhas dos gringos e CPFs, a do gringo está grande e a do CPF está pequeno. Então, significa que os gringos estão estacionados ali esperando os CPFs entrarem para eles poderem jogar o preço para cima. Correto? Isso mesmo. Falta liquidez. Alguém tem que dar liquidez um para o outro, entendeu? É o que eles chamam de net. Se não houver net, se não houver conexão, se não houver quem vende, quem compra, o preço trava, entendeu? Porque ainda que tenha uma Entendi. agressão forte, mas não tem quem entre na outra ponta, o mercado não vai andar, certo? Douglas, respondendo aqui a tua pergunta Eu aqui, pode notei, falar, tem eu mais uma, notei Juliana? isso Pode ontem. falar. Eu, eu notei isso ontem, na lateralização do dólar, que realmente a barrinha das pessoas físicas estava menor, e aí o dólar não andava. Eu não operei, mas eu fiquei o dia todo observando. Aí eu fiquei com essa dúvida se realmente era esse item que faltava para o dólar subir. Sim, é isso mesmo, porque tem que ter o net, né? Tem que ter quem agrida na compra e quem agrida na venda. Se não houver, você pode montar uma posição lá, tipo, ah, eu não sei quantos já tiveram essa situação de que você faz uma entrada lá com 10 contratos, aí pegou só 5, lá em cima pegou mais 3, entendeu? Porque naquele preço não tinha as posições completas para você. É por isso que as corretoras hoje tem aqui no Brasil o RLP, porque ainda que não tenha alguém no mercado que faça a compra ou a venda daquela posição que você colocou, a corretora ela se encarrega para dar liquidez naquela operação, entendeu? Douglas, respondendo sua dúvida aqui, amigo, está com a compra confirmada em 3,7 no momento que eu olhei de agressão e caindo, mas fez uma correlação de 61 até o 40. Que tipo de análise você faz, mais caro? Lembre-se, tem que ver se nessa hora que ele estava no 3,5, desculpe, 3,7, ele já tinha aumentado a agressão, estava maior e veio para 3,7. Se ele veio para 3,7, está mostrando que está tendo ali uma absorção do preço. Então, se ele estava em alta, agressão de alta, ele entra ali, a começar a absorver, os vendedores começam a absorver e o preço começa a cair, a agressão compradora diminui. Então, ele vem buscar um preço mais abaixo, aonde os compradores acham que esse preço está barato, e aí eles entram comprado, agora com muito mais força para aumentar a agressão e carregar o preço mais para cima, certo? É isso que a gente tem que olhar. Lembre-se, se começa a cair a agressão, os compradores vão aguardar descer um pouco mais, até quando chegar um preço que para eles está barato. E aí eles compram e agridem novamente na compra. Então, o ideal nesse ponto aí, amigo, é esperar cair um pouco mais, certo? Porque você viu lá, se a agressão começou a diminuir, o preço vai cair. Deixa cair. Quando começar a entrar a agressão novamente de compra, ali é o momento para você poder entrar. Além dos juros e mini índice, você olha dólar, Chicago e ouro, olha, o que acontece?
Lei dos juros. Sim, tem que olhar todo esse contexto, né? Todo esse contexto. Os juros no Brasil e no mundo, eles mandam no mercado em termos de movimento, certo? O mini índice nem sempre está inverso do dólar, certo? Nem sempre. Tem dia que eles andam juntos. É por isso que às vezes essa correlação ela não é tão forte, certo? Ela não é tão assertiva, tá? O dólar de Chicago, que é ali na CME, né? O que acontece ali? O movimento grande dele, que é bom se olhar, seria o movimento da madrugada, certo? Porque geralmente o movimento da madrugada diz muito do como vai ser o movimento durante o dia aqui no Brasil. Porém, todavia, essa madrugada ele fez o movimento, certo? E hoje ele não fez nada do movimento da madrugada, certo? O ouro ele é importante, sim, porque ele é uma reserva de liquidez, gente, certo? Tipo hoje, nessa madrugada, o ouro deu um estouro e o índice do dólar caiu. Então, o que acontece? Quando ele cai, o índice do dólar, quando o índice do dólar caiu, porque todo mundo foi para o ouro, aguardando ali os dados de hoje. Quando saiu, começou a sair os dados, você viu que o ouro que está positivaço deixou de ser positivo, virou negativo e o índice do dólar virou positivo, porque eles tiraram o valor da reserva, ali que estava em ouro, e transformaram em dólar, certo? Para poder fazer as operações dele em dólar, porque agora eles sabiam como montar suas posições. Eventuais quedas no final do dia significa que as pessoas estão se desfazendo em posições para evitar com razão de custo. Esse ST, o que seria? Porque o que acontece? Oi? O que seria o ST, Douglas? Seria o swing trade, para evitar o swing trade, né? Para ele não dormir Não, comprado ou não, na vendido, né? verdade, o swing trade ele é importante para o grande player, porque se ele dorme posicionado, ele só vai pagar 15%, entendeu? E se ele encerra no dia, ele paga 20%. Então, para o grande player, é bom dormir posicionado, porque você vai pagar menos imposto, entendeu? É por isso que eles fazem operações longas, entende? E é importante para a Bolsa eles dormirem posicionado, porque isso dá uma liquidez mais longa para o mercado, entendeu? O índice de Chicago influencia qual ativo do Brasil? O índice de Chicago não influencia nenhum ativo, não, Richard, certo? Existe um título negociado na Bolsa de Chicago, certo? Na CME, que é o real frente dólar, certo? E ali é como se fosse esse mesmo, não vou dizer que é o mesmo, mas existe uma correlação entre o ativo negociado lá fora, que faz frente ao real, ele se correlaciona muito com o dólar real aqui na Bolsa, entendeu? Mas o índice de Chicago, ele é outra coisa, certo? O que o Douglas falou aí sobre Chicago é o papel negociado lá no mercado de futuros, certo? Na Bolsa de Chicago, que é conhecida como CME, tá certo? Gente, deu para entender um pouco aí, gente? Eu sei que é muita informação, certo? É um assunto bem extenso, tá? Mas tenta aí sintetizar o máximo possível, tá certo? Esse mesmo aí, ó, CME. Você pode dar uma acompanhada, você pode, no Profit também você pode acompanhar ele. Não é em tempo real, certo? Não é em tempo real. Nem a Bolsa Americana é em tempo real, gente, sabem disso, né? Tem um delay de 10 minutos eles lá, certo? Então, assim, tem essa dificuldade deles lá, que nós aqui já é em tempo real, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, nos pergunte aí no chat, a gente vai finalizar aqui essa transmissão, essa aula vai ficar gravada para vocês assistirem, reassistirem, podem fazer pergunta lá no grupo, se a gente não responder de imediato, mas assim que a gente tiver um tempinho, a gente para, responde, e amanhã, fique atento, porque amanhã, às 8 da manhã, horário de Brasília, eu digo isso porque eu e o Douglas, a gente está no mesmo fuso horário, né, uma hora negativa, para a gente vai ser 7 da manhã,
nós vamos fazer uma outra aula focada no payroll, certo? No payroll. Então, assim, é muito importante essa aula, porque amanhã o grande movimento do dia é o payroll. Na verdade, do mês é o payroll. Então, assim, vamos lá aprender um pouco mais e termos aí muito êxito. Gente, foi um privilégio poder falar com vocês. Tenho aí um restante de tarde aqui para mim, ainda está finalizando a tarde, ou uma noite, início de noite para todo mundo aí, bem tranquila. E até amanhã, né? Daqui a pouco amanhece. A gente está junto novamente. Forte abraço. Até mais, pessoal. Amanhã a gente está junto, então, trazendo um pouquinho mais sobre o payroll, certo? Depois eu largo a aula, que ficou gravada ali no grupo. Boa noite.